Olá pessoal, vamos então continuar a nossa discussão sobre o amplificador de instrumentação. No último vídeo sobre o amplificador de instrumentação, nós tínhamos esse circuito aqui, tá? Que era o circuito básico, o amplificador de instrumentação com 3 amplificadores operacionais. Nós vimos que a saída desse amplificador é dada por... a saída tecnicamente, para ser mais preciso, é dada por um ganho de modo diferencial vezes a diferença entre V2 e V1, entre as duas entradas, mais um ganho de modo comum, vezes a média entre os dois sinais, V1 mais V2 sobre 2. Tá? Nós vimos também que quanto melhor for o ampliop, maior vai ser a razão entre essa parcela e essa. Digamos, a razão, o número que seria um bom indicador se isso aqui é bom ou não, seria AD sobre AC. O ganho de modo diferencial dividido pelo ganho de modo comum. Tá? Num caso para o amplificador de sinais biológicos, se considera que o bom é que o AD seja 10.000 vezes maior do que o AC. Então, 10 a quarta. Então, por exemplo, se o ganho for 1.000, o ganho de modo diferencial, se for 1.000, para dar 10 a quarta, o AC teria que ser quanto? 0,1. Então, quando o ganho total diferencial for 1.000, é importante que esse ganho aqui seja tão pequeno quanto possível. Então, esse é o conceito, um conceito importante. Inclusive, o mais comum é usar uma escala logarítmica, calcular aqui o logaritmo na base 10 e multiplicar por 20. E isso aqui, então, é o chamado CMRR, em decibéis. 20 log na base 10 disso aqui. Então, se por exemplo, se essa razão entre AD e AC for 10 a quarta, log na base 10 de 10 a quarta vai ser 4. 20 vezes 4, 80. Vão ser 80 decibéis, ou 80 dB. E esse é um número, digamos, um número mínimo para um bom amplificador de instrumentação. Ou pelo menos 80. Se puder ser 90, 100, melhor ainda. Ok? Então, sempre lembrar que um número muito importante é o CMRR. Bom, então, vamos apagar aqui. Então, lembrar. Nós queremos que isso aqui seja 1.000, e isso aqui seja pequeno. Mas, em geral, quando a gente vai fazer a análise, a gente nem se preocupa com essa parcela aqui. A gente simplesmente assume que o AC é bem pequeno e a gente não se preocupa com isso aqui. Então a gente só lembra que a tensão de saída é igual a um ganho, vou chamar só de A dessa vez, um ganho de modo diferencial, vezes a diferença entre as entradas. E vamos ver se vocês se lembram qual é esse ganho aqui. Esse ganho aqui é dado por duas parcelas. Essa parcela do ganho aqui, bom, vocês lembram que o R3 tem que ser o mais próximo de R3 possível e esse resistor tem que ser o mais próximo desse possível. Senão, quanto menos próximo for, pior vai ser o CMRR. Então, o ganho dessa parte aqui, não sei se vocês se lembram, é dado por R4 sobre R3. E o ganho dessa parcela aqui, não sei se vocês se lembram, mas é R1 mais 2R2, não é isso?
dividido por R1. Tá? Ou então, dizendo de forma mais clara ainda, né? Seria 1 mais 2 R2 sobre R1. Ok? E o ganho total é o produto dessas duas parcelas aqui. Bom, nós inclusive tínhamos discutido, né? O que seria melhor? Seria melhor botar, vamos supor que o ganho seja 1000, né? Seria melhor botar o ganho todo aqui, fazer R4 1000 vezes maior do que R3? Ou seria melhor aqui botar, por exemplo, 10 a quarta, né? E aqui botar um ganho, sei lá, meio pequeno, né? De 1, de 2, de 10, por exemplo, né? E aqui, por exemplo, botar um ganho de 3, né? 10 vezes... de 100, desculpa. Por exemplo, ganho de 10 aqui e ganho de 100 aqui. Né? Daria 1000, né? Mas será que essa é a melhor coisa a fazer? Bom, só para lembrar vocês, na verdade o melhor seria que o ganho fosse o mais alto possível aqui, né? E aqui pode ser um ganho pequeno, por exemplo, 1, né? E o resto do ganho todo aqui, tá? Por quê? Não sei se vocês se lembram, mas esse amplificador aqui, ele tem um CMRR, né? E esse aqui, por um processo bem engenhoso, na verdade, quando você coloca um ganho aqui, o CMRR aumenta por um valor igual a esse ganho. Então, se você botasse aqui o ganho de 1 e você botasse o ganho de 10 a terceira, se a razão do ganho de modo diferencial pelo comum fosse 10 a quarta, né, ele vai ser multiplicado por 10 a terceira. Então você tem um grande ganho aqui se você botar a maior parte do ganho nessa parte aqui do circuito. Então por isso é comum você colocar aqui o ganho 1 e o resto do ganho que você precisar colocar, você colocar aqui nesse elemento aqui. Ok? Bom, agora vamos falar um pouco mais sobre a prática, né? O que acontece? Na verdade, você fazer um amplificador assim, hoje em dia não é uma prática muito usada. Por quê? É difícil de você conseguir fazer esses resistores serem exatamente iguais, ou esses serem exatamente iguais, né? E assim por diante, tá? Então isso não é muito usado, tá? Na verdade, o que se faz hoje é fazer um circuito em que tudo isso já esteja integrado em apenas uma pastilha, né? Em apenas um circuito integrado, tá? Nós vamos ver aqui o exemplo do circuito integrado chamado INA 118, tá? Esse amplificador, esse circuito integrado é assim, ele tem também, né, uma saída, né? Ele tem também uma entrada não inversora, a inversora e uma não inversora, tá? Ele tem também os pinos de alimentação, tá? Ele tem também os pinos de alimentação, tá? Aqui vamos chamar, por exemplo, de V-, aqui de V+, né? Ou então V1 e V2 talvez, né? V1 e V2, tá? E ele tem uma coisa a mais. Ele tem aqui 2 pinos, onde nesses pinos você pode conectar um resistor, tá? Você pode conectar aqui um resistor, tá? Então, isso aqui, inclusive, me incomoda um pouco, porque esse símbolo de triângulo, ele é o mesmo símbolo aqui do amplificador operacional. Mas esse INA 118, na verdade, não é um amplificador operacional, tá? Inclusive, me incomoda um pouco botar esse símbolo. Eu até, se eu pudesse, né, eu até mudaria esse símbolo, né? Vou fazer, por exemplo, vou colocar aqui um quadradinho, né?
Esse símbolo não existe, mas é só porque me incomoda usar o mesmo símbolo para coisas que são diferentes. Na verdade, isso aqui, esse INA 118, seria tudo isso aqui, né? Não é um amplificador operacional em malha aberta, né? Um amplificador operacional são vários amplificadores já com realimentação negativa, com resistores casados e tudo mais, né? E nesse projeto, aí o projetista deixou de fora esse resistor aqui, porque com esse resistor nós podemos definir o ganho, né? Como é que era o ganho mesmo, né? Era 1 mais R2 sobre R1, né? Mais R3 sobre R4. Só que esse ganho aqui vai ser, o R3 vai ser igual a R4, então esse ganho aqui vai ser 1, e o ganho vai ser só definido pelo R1. Tá? Então a grande vantagem desse amplificador é o seguinte, você escolhendo um valor correto, um valor adequado para esse resistor, e conectando fora do circuito integrado, né, você vai definir um ganho. Tá? E a melhor coisa é que internamente esses resistores aqui eles já são perfeitamente casados, porque eles são feitos com técnicas avançadas de microeletrônica, né? A pessoa faz um layout de forma que a fabricação já gere resistores precisos. Em alguns casos tem até um processo em que o laser passa e ele faz como se fosse um ajuste fino do tamanho dos resistores. Então você consegue fazer esse circuito integrado com um CMRR muito alto, né? Então eu queria discutir com vocês agora esse circuito integrado, né, que na prática substitui esse aqui. Vamos então tentar dar uma olhada no datasheet desse circuito. Ok, pessoal, então vamos analisar um pouquinho aqui esse INA 118, né? É um amplificador de instrumentação, né, de precisão e de baixa potência, né? Aqui vocês veem algumas características. Por exemplo, olha só que legal, CMRR de 110 decibéis, né? Então muito bom, né? Você pode usar a fonte de alimentação dele, mais e menos, né? Mais 12, menos 12. Na verdade pode ir até o máximo de mais ou menos 18 e até o mínimo de mais ou menos 1.35, né? Mais 1.35 e menos 1.35. Isso é muito bom, porque quando você quer uma aplicação de muito baixo consumo, isso aqui tem um consumo muito baixo, né? E olha só a corrente que ele consome, 350 microamperes, né? Então é muito bom, ele é simples, tem 8 pinos, né? Então olha só, tem muitas aplicações, né? Uma delas que a gente está investigando aqui é a instrumentação médica, tá? Então vamos mostrar ele aqui. Uma coisa interessante é que ele é muito simples. Se você olhar ele aqui, são os pinos dele, né? Ele parece com a pinagem do 741. Olha só, o pino 2 é o V-, o pino 3 é o V+, né? A saída é o pino 6, a alimentação positiva é o pino 7 e a negativa é o pino 4. Parece muito com o 741, mas tem que lembrar que isso aqui não é um amp-op, né? Na verdade, é um circuito equivalente a vários amp-ops, já usando a realimentação negativa e tudo mais. Então vamos dar uma olhada aqui nesse esquemático. Ok, pessoal, vamos então dar uma olhada mais simplificada no nosso INA 118. Isso aqui é um esquemático simplificado, tá? Ele mostra que o que tem dentro do chip é equivalente a esse circuito aqui, né? É o circuito que nós já conhecemos, né? Aqui está o nosso amplificador de diferença, né? O ganho aqui, o R4 sobre R3, né? 60K por 60K. Então, esse circuito aqui dá um ganho de 1, né? Nós já discutimos por quê, né? E o ganho todo do amplificador acaba ficando para esse aqui, né?
Não sei se vocês se lembram, o ganho é 1 mais R2 mais 2R2 sobre R1. Né? O R2 é 25K, 2R2 é 50K, né? E o R1 seria o RG, que RG, que é o resistor de ganho, né? E o RG fica aqui fora, né? No pino 1 e no pino 8, né? Então, você ligando um RG aqui nesse valor, um valor adequado, né? Você vai ter o ganho que você quer. Suponha, por exemplo, que o RG, vamos supor, seja um valor de, vamos supor, 10 km, né? Só por exemplo, né? Então, o ganho ficaria 50K dividido por 10K. Ficaria 5, né? Então, e 1 mais 5, 6. Daria um ganho de 6, né? Pessoal, e se vocês quisessem, por exemplo, um ganho de 1000? Vamos supor um ganho de 10. Quanto é que você teria que ter aqui? Olha só, um ganho de 10. Vamos fazer reverso, né? Vamos isolar isso aqui de um lado, tá? E vamos passar o 1 para cá subtraindo, né? Então, o 1 ia passar subtraindo, né? 10 menos 1 vai dar quanto? 9, né? Aí eu passo o RG para o lado de cá e o 9 dividindo, né? Então ficaria 50K dividido por 9. Façam aí a conta, por favor. Bom, fazendo as contas, né? Dá um valor de 5,555K, né? Então você tenta colocar o mais próximo desse valor, né? E aí você vai ter um amplificador operacional com um ganho de 10. Tá? Se quiser um ganho de 1000, bom, aí você tem que escolher, calcular o valor certinho, né, para dar um ganho de 1000. Tá? Então, escolhendo um resistor aqui bem preciso, você consegue um amp-op com CMRR muitíssimo bom, né, e com ganho preciso. Né? Ele tem inclusive alguns circuitos extras, né? Tem aqui uma proteção contra sobretensão, né? Às vezes acontece de por algum motivo aparecer uma tensão alta aqui, então ele tem uma proteção aqui para evitar que o amp-op queime. Tá? Então, pessoal, um circuito assim muito interessante. Tá? Como eu disse, a pinagem dele parece bem com a do 741, né? A entrada no inversor é no pino 2, a entrada é no pino 3, desculpa, né? A entrada inversora é no pino 2, né? A alimentação positiva no pino 7, a negativa no pino 4, a saída no pino 6, né? Bom, tem uma diferença, né? O pino 5 no 741, né? A gente nem lembra muito dele para usar, porque ele não é tão usado assim. Mas aqui, ele é usado para conectar esse aqui na referência, no terra do circuito, né? Vocês lembram que aqui tinha um divisor de tensão que ia para o terra? Pois é. Não pode esquecer de ligar esses 5 aqui ao terra, senão ele não vai funcionar. Tá? E aqui, do pino 1 ao pino 8, que a gente também não usa tão frequentemente no 741, né? Vai dar o ganho, você define o ganho do seu circuito. Tá? Bom, vamos continuar discutindo um pouquinho mais. Né? Então aqui nós temos a pinagem, né, e a configuração. Né? Então aqui, olha só, nós temos aqui, esse aqui, pessoal, tem o DIP, né, encapsulamento DIP e o SOIC. Aquele maior, né, que a gente coloca no protoboard é esse PDIP, né, é igual o 741. Tá? Bom, e aqui temos os pinos então, né, esses dois pinos aqui, o 1 e o 8 você define o ganho, né? A entrada não inversora, a inversora, a alimentação positiva, negativa, a tensão de saída e aquele que você liga no terra, né? Na referência do circuito. Né? E aqui tem uma descrição dos pinos, né? Tá? Entrada negativa, entrada positiva. Né? Então, eu sugiro que vocês deem uma boa estudada nesse datasheet. Para achar o datasheet na internet, é só olhar INA 118, datasheet e talvez TI, né, que é o fabricante, né? Ele é fabricado hoje pela Texas Instruments. Pessoal,
Aqui nós temos uma aplicação do INA 118 no amplificador do eletrocardiograma, né? Nós vamos falar um pouco sobre o eletrocardiograma em breve, né, nesse vídeo, mas só para introduzir, né, o que você está fazendo aqui é medindo a diferença de potencial entre o braço direito e o braço esquerdo, né? Em breve vocês vão ver que o que é medido aqui é um sinal, o eletrocardiograma. Nós vamos mostrar um exemplo em breve, né? Vocês já devem ter visto muito no cinema, né, na televisão, tá? Mas aqui você tem um amplificador do eletrocardiograma com ganho 10, né? Você botou aqui dois resistores de 2.8, né? Em série, né? Tá? Então o ganho vai seguindo aquela fórmula, né? Lembra que é 2.8 mais 2.8 dá 5.6. Foi mais ou menos aquele ganho, aquele valor para dar o ganho de 10, né? Isso aqui é um circuito clássico do circuito de eletrocardiograma, chamado circuito da perna direita, né? E nós vamos estudar isso aí em breve, tá? Vamos seguir em frente e vamos estudar isso aqui em breve, ok? Mas foi bom, né, para vocês verem como é simples, né, você fazer o primeiro circuito com eletrocardiograma aqui com esse INA 118. Pessoal, vamos agora discutir os eletrodos que são usados para capturar os sinais eletrofisiológicos. Por exemplo, o eletrocardiograma, que é o sinal fisiológico, né, o sinal elétrico gerado pelo coração, ou o eletromiograma, que é usado para captar o sinal do músculo, né, ou o eletroencefalograma, que é o sinal do cérebro, tá? Em todos esses casos, em geral, o que é usado são eletrodos, tá? Que podem ser usados, por exemplo, colocados na superfície da pele, tá? Bom, o que são os eletrodos? Na verdade, eles são pedaços de metal, né? Para fazer um exemplo, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar aqui uma caixa, né, com um gel, né? É como se fosse uma gelatina, né? Tá? E essa gelatina pode conduzir eletricidade de alguma forma, né? Então, vamos supor que essa gelatina tem um potencial aqui dentro igual a V, né? Um potencial em relação à Terra, né? Vamos supor que a Terra tem um potencial zero, né? 0 volts, e a gente quer saber quanto que é o potencial V em relação à Terra, tá? E aí nós vamos fazer o seguinte: vamos colocar aqui um eletrodo metálico, tá? Pode ser, por exemplo, um eletrodo de prata, por exemplo, né? Vamos botar aqui um pouco maior, né? O eletrodo de prata, tá? Pessoal, e aqui nós vamos colocar um fio que vai puxar aqui esse eletrodo para cá, tá? De forma que aqui vai ter um potencial medido, né? E como aqui é um fio conectando, né, esse potencial vai ser copiado aqui. Aí eu vou explicar para vocês como funciona esse eletrodo, né? Na verdade, vocês vão ver que vai aparecer aqui uma função, né, uma tensão, que é aproximadamente igual a essa aqui, né? Vamos ver em que sentido. Bom, o que acontece, pessoal? Quando você coloca um eletrodo num gel eletrolítico como esse aqui, ocorre uma reação química que é o seguinte: alguns átomos desse metal sentem a tendência irresistível de se dissolverem, né, e irem para o gel, né? Então, por exemplo, esses átomos aqui, os núcleos, né, por exemplo, né, eles se dissolvem e vão aqui para o gel, cargas positivas, tá? São cargas positivas, né? E aí o que acontece quando uma carga positiva sai daqui, né? Ele deixa uma carga negativa no eletrodo, por exemplo. Então aqui
vão ficar cargas negativas aqui dentro, né? E aí, o que vai acontecer? Você tem a tendência dessas cargas positivas saírem, né? E deixando as cargas negativas aqui dentro, né? E aí o que acontece? As cargas negativas tendem a puxar de volta as cargas positivas, né? E aí, num certo ponto, vai ter uma tendência de equilíbrio, né? Em que o número de cargas positivas que saem é igual às que são puxadas de volta, né? Então se forma aqui em volta do eletrólito uma região de cargas, tá? Bom, às vezes eu faço uma piadinha para o pessoal lembrar, né? É como se fosse assim, né? Aqui está o prédio, né? E aí no fim de semana os maridos querem sair para tomar cerveja com os amigos, né? E aí uma hora as esposas reclamam, né? Falam, não, volta para casa, não sei o que, né? E aí fica aquele equilíbrio, né? Na discussão, né? Bom, desculpem aí a piadinha infame, né? Mas o que acontece de fato é que fica uma camada de cargas, né? Aqui em volta do eletrodo, né? Na verdade é até um pouco mais complicado. Fica uma dupla camada, aqui uma densidade maior, depois uma densidade menor, depois uma densidade maior, né? Mas isso aí são detalhes que a gente não precisa se preocupar com eles, né? Bom, e aí pessoal, eu queria perguntar, falar para vocês o seguinte: se o potencial aqui é V, né? E aí você vai viajando com a sonda medindo o potencial aqui, e aí ele cruza, né, uma camada de cargas positivas, depois negativas. Eu não queria entrar nos detalhes desses cálculos, mas quando você faz isso, tem um potencial e passa por cargas, aí o potencial que aparece aqui não é exatamente esse potencial que estava aqui. Ele tem uma certa diferença. Ele vai ter um potencial que eu vou chamar de esse V mais o gama. Vou chamar de gama, né? Gama, né? Eu não lembro se isso é um gama, mas vamos supor que seja, né? Então V mais gama. Esse potencial é chamado potencial de meia célula, né? Em inglês, half cell potential, potencial de meia célula, tá? Então, no fundo, o que vai aparecer aqui vai ser o potencial V mais gama, ok? Esse potencial de meia célula, ele depende de quê? De várias coisas. Ele depende do metal que está aqui, né? Ele depende do eletrólito, né? Qual é a concentração, quais são os componentes, né? Então ele pode variar dependendo dessas coisas, do metal e dependendo de como está aqui, qual é a concentração de eletrólitos e tudo mais, tá? Depende de uma equação complexa. Então, infelizmente, o eletrodo não mede o V. Ele mede o V e mais uma parte, de certa forma, indesejada, que é chamada o potencial de meia célula, tá? Então tem essa diferença. Bom, aí aqui nós temos um outro eletrodo, né? Tá? Vamos supor agora, vamos supor o seguinte, né? Aqui tem um potencial V1 e aqui tem um potencial V2, né? Então aqui vai ser V1 mais gama, né? E se você for medir esse potencial, qual será que seria ele, né? Qual será que seria o potencial? Seria o V2 também, né? V2 mais gama. Tudo bem? Só que, infelizmente também, esse gama pode não ser igual a esse. Então aqui pode ser que tenha um gama 1, né? E aqui pode ser que tenha um gama 2, né? Então o que você vai medir na verdade aqui é V1 mais gama 1 e aqui V2 mais gama 2. Ok? Então, pessoal, o que nós temos aqui é uma medida V1 mais o gama 1, V2
mais o gama 2. Tá? Lembrando o seguinte, o gama 1 e o gama 2, infelizmente, não são iguais sempre, né? Na verdade, quase sempre eles são diferentes. Tá? Então, pessoal, vamos supor que a gente tenha essa medida aqui, né? E aqui nós vamos entrar num amplificador de diferença, tá? No INA 118, pode ser? Tá? Com aquele nosso símbolo, né? Que ele vai capturar a diferença. Aqui é o menos, aqui é o mais, né? Tem um ganho, né? Que você vai escolher, tá? E aqui é a saída, VO. Tá? Então, aí eu pergunto para vocês, qual vai ser a saída aqui então? Vocês concordam que vai ser VO vai ser igual ao ganho de modo diferencial vezes vai ser esse aqui, né? V2 mais gama 2 menos V1 mais gama 1. Não é isso? Certinho? Então, vai ser o seguinte, né? O VO vai ser igual ao ganho de modo diferencial, né? V2 menos V1, mais também o ganho de novo, né? Vezes gama 2 menos gama 1. Ok? Então, observem só, o que eu queria medir é isso aqui. Só que eu também estou medindo uma coisa que eu não quero, né? Que é a diferença entre o gama 2 e o gama 1. Tá? E infelizmente o gama 2 e o gama 1 estão praticamente sempre presentes quando se usa eletrodos para se medir biopotencial. Tá? Qual é o problema? No caso, por exemplo, imagine do ECG. O que você faz é colocar o metal em contato com a pele, né? E a pele seria o que fazia o papel do eletrólito, né? Essa geleia que está aqui, essa geleia aqui no caso do amplificador de biopotencial, é você, né? Você está medindo, por exemplo, a diferença de potencial entre um braço e o outro braço, tá? E aí o que acontece? Você tem o eletrodo, né? Aqui você tem a pele e você coloca o eletrodo na pele, né? Se a pele estiver um pouco seca, inclusive, o pessoal usa um gel eletrolítico para fazer o contato do eletrodo com a pele. Tá? E aí o que acontece? Infelizmente, essa diferença dos potenciais de meia célula não é fixa. Tá? Primeiro, ela não é fixa, depois ela nem é constante. Ela varia frequentemente. Tá? Então, você vai medir essa parcela aqui e essa parcela aqui, né? Então eu vou mostrar para vocês como seria um sinal que você mediria devido a esse potencial de meia célula, né? Vou mostrar aqui para vocês. Eu vou mostrar para vocês aqui um sinal típico do coração, tá? É o sinal de eletrocardiograma. Aqui é a tensão zero, tá? Aqui é a tensão e aqui é o tempo, tá? Então, pessoal, o eletrocardiograma seria algo assim, ó. Aqui é o que se chama de onda P, aqui onda QRS, né? QRS, que é o momento de contração dos ventrículos, né? E aqui a onda T, que é quando o coração relaxa, tá? Então aqui seria o que seria captado quando você mede a diferença de potencial entre dois braços, ou entre o braço e uma perna, tá? Seria algo assim, seria algo periódico, tá? Bom, mas infelizmente o que acontece é que você não mede isso aqui. Você mede isso aqui mais a diferença dos dois potenciais de meia célula amplificados. Então, infelizmente, você mede. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma versão reduzida disso aqui, tá? Se o eletrocardiograma fosse isso aqui, né?
pequenininho, tá? Vou desenhar ele pequenininho. Na verdade, o que você ia ver é o seguinte, ó. E aí ia ser um sinal em que o potencial de meia célula varia lentamente, tá? Ele pode ir para cima, para baixo. Então, o sinal de ECG está sempre lá, tá? Mas o sinal vai preguiçosamente, né? Variando para cima e para baixo, né? Lentamente. É o que se chama, em inglês, de baseline wandering. Wander é vagar, né? Vagar, né? Uma pessoa que fica vagando pelo mundo, né? É o wanderer, né? Tá? Então ele fica passeando para cima e para baixo lentamente, tá? Em português poderia ser variação da linha de base, tá? Então, pessoal, infelizmente o ECG tem isso aqui, tá? E nós vamos ver que essa variação lenta pode dificultar muito a captura do ECG, tá? Então, o que você poderia fazer para tirar essa parcela lenta do eletrocardiograma? Você poderia filtrar esse sinal, porque olha só, esse sinal tem um espectro, né? E como esse aqui é um sinal bem lento, o espectro dessa parte que varia é diferente do sinal do ECG, tá? Então, o que é que você faz? Se você passar por filtro, né, você vai cortar essa parte lenta que varia e vai ficar só com essa parte pequena aqui, tá? Então tá aqui, tá? Aí eu pergunto, que filtro seria esse? Seria um filtro passa-baixa? Seria um filtro passa-faixa, passa-alta? Bom, olha só, aqui você está cortando a frequência baixa. Então o filtro, se você cortasse a resposta de frequência, né, frequência e aqui a amplitude, é um filtro que vai deixar passar as frequências altas, né, e vai cortar as frequências baixas. Seria um filtro passa alta, tá? Passa alta, na verdade, aqui, talvez até não seja um nome muito justo, né? Porque a frequência de corte desse passa alta, na verdade, não é tão alta assim. Por exemplo, digamos, 0,1 Hz, né? 0,05 Hz, né? 0,01 Hz, tá? São as frequências, são bem baixas, na verdade, né? Mas tudo que está abaixo de uma dessas frequências de corte seria, de certa forma, eliminado ou atenuado, tá? Então, um dos componentes que tem aqui no amplificador do eletrocardiograma é um filtro passa-alta. E a função desse filtro passa-alta é o quê? Eliminar o baseline wandering. Ok? Vamos então ver como ficaria o nosso circuito para eliminar o baseline wandering. Ok, pessoal. Então vamos ver, por exemplo, o que a gente quer fazer agora é capturar por exemplo, o eletrocardiograma, né? Então a gente tem aqui o nosso amplificador, né? Aqui o nosso amplificador de diferença, né? Tá? Aqui vamos calcular, por exemplo, o potencial num braço, o potencial aqui no outro braço, tá? E aqui, pessoal, a gente precisa ter uma referência que seria o terra, né? Então, geralmente a gente liga o terra na perna direita, tá? Que é essa aqui. Então você pega um eletrodo também, né? Vou pular aqui, né? E aqui tem o terra, né? Vocês lembram daquele pino 5 que era conectado ao terra, né? É esse pino aqui. Você tem que conectar, senão vai ficar dois potenciais flutuando e o amplificador tem muita dificuldade de amplificar esses sinais, tá?
Então, vamos ter aqui um amplificador. E o que vai sair aqui vai ser a diferença de potencial entre os dois braços. Tá? Então seria, teoricamente, o eletrocardiograma. Tá? O eletrocardiograma. Tá? É um sinal bem pequenininho, para vocês terem uma ideia. A amplitude desse sinal maior aqui, do complexo QRS, é de apenas 1 milivolt. Né? É de apenas 1 milivolt. Então, é muito difícil de capturar. Tá? Aliás, é até a principal razão pelo qual se usa um amplificador diferencial para capturar o eletrocardiograma. O que acontece? Quando você mede o sinal de 1 milivolt, você tem o sinal da rede elétrica, né? Que é 60 Hz. Né? E esse sinal induz por via capacitiva, né? Um sinal elétrico de 60 Hz nesses fios aqui do eletrocardiograma, desses fios que capturam, né, o elétron. E aí que você ia ver praticamente é uma onda de 60 Hz muito maior do que o ECG. Tá? Então, qual é a importância de você ter o amplificador de diferença? Que é o seguinte: se você colocar esses fios próximos o suficiente, você vai induzir mais ou menos o mesmo valor aqui, né? A mesma onda senoide. E aí a diferença vai ser amplificada, né? E a parte comum que vai ser induzida nos dois vai ser atenuada. Então daí a importância de você ter um amplificador de diferença. Ok? Bom, mas a minha pergunta agora é o seguinte: qual será que seria um bom ganho para esse amplificador? O que vocês acham? Bom, se aqui é 1 milivolt, né, para trabalhar com instrumentação em geral, o valor bom é da ordem de volts, né, ou da ordem de 1 volt. Né? Então ele poderia aumentar de 1 milivolt para 1 volt, 2 volts, né, 5 volts. Se fosse aumentar de 1 milivolt para 1 volt, qual seria o ganho? 1 milivolt amplificado para 1 volt. Qual seria o ganho? Ganho de 1000. Né? Ganho de 1000. Entretanto, não é comum você usar o ganho de 1000 aqui. Tá? Seria bom, mas não é comum. E eu vou explicar por que agora. Tá? O que acontece é o seguinte, pessoal. Infelizmente, o que acontece é o seguinte. Aqui você tem o elétron, né? Tá? O que acontece é que o eletrocardiograma é de 1 milivolt apenas. Só que o potencial de meia célula pode ser, por exemplo, 0,3 volts. Né? Compara 1 milivolt com 0,3 volts. Então, você teria aqui 0,3 e aqui superposto a ele teria um ECG quase invisível, né? Aí o que acontece se você botar 0,3 volts e dar um ganho de 1000? Né? 0,3 vezes 1000 daria quanto? 300 volts. Né? Só que vocês devem se lembrar que quando você tem aqui a alimentação, né, se você usasse, por exemplo, mais ou menos 12 volts, ele só vai funcionar bem entre o mais ou menos 12 volts. Né? Na verdade, se alimentar com mais ou menos 12 volts, sempre tem uma perdazinha. Né? Então, por exemplo, mais ou menos 11.4, por exemplo, 11.3, né? Então, você perderia alguma coisa. Mas o fato é o seguinte: isso aqui iria saturar no 12 volts. Tá? E aí você não teria sinal nenhum para você medir. Certo? E se você botar um ganho menor, por exemplo, um ganho de 10, né? Vamos botar aqui um resistor que dá um ganho de 10, aí o que vai acontecer? 0,3 vezes 10 vai dar 3. Né? Então esse 0,3 vai ser amplificado e vai para 3. Né? E aí o que você faz? Você passa o filtro passa-baixa. Né? Aí com o filtro passa-baixa, vamos fazer aqui o filtro passa-baixa. O mais simples é um resistor e um capacitor. Então temos aqui
um filtro passa alta. Pessoal, eu cometi um erro aqui no vídeo. Tá? No vídeo eu falei que a gente, para tirar a linha de base, né, a gente usa um filtro passa alta. Né? E é verdade, a gente de fato usa um filtro passa alta, mas aqui eu acabei desenhando por engano um passa baixa. Na verdade tem que trocar aqui o capacitor para cá e o resistor para cá. Né? Deixa eu tentar fazer aqui, só para vocês verem. Ó. Deixa eu ver. Ó. Aqui. Só um pouquinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. A gente tira isso aqui, né? Deixa eu só rodar aqui para ver, né? Então aqui teria um capacitor, né? Tá? Mais ou menos, né? E aqui, vamos lá. E aqui nós teríamos um resistor, tá? Então, na verdade, o filtro certo é esse aqui, tá? Peço que vocês corrijam aí mentalmente, né? Mais na frente eu lembrei de corrigir, tá? Mas só para vocês saberem, aqui na verdade é o filtro passa alta, né? E esse passa alta tem essa configuração aqui. Então, esse circuito vai ajudar a eliminar essa variação lenta da linha de base, ok? O que vai acontecer? Esse sinal aqui vai vir para cá. Esse sinal pequenininho, você vai se livrar dessa parte aqui, ele vai ficar aqui no zero. E agora você pode dar o resto do ganho que falta, né? Seria quanto? Já deu um ganho de 10, para ficar 1000 tem que multiplicar por mais 100, né? Então, aí eu coloco aqui um ganho adicional. Então poderia ser, por exemplo, o seguinte circuito, né? Vamos fazer aqui um amplificador não inversor, né? Tá? Um amplificador não inversor, tá? Bom, não sei se vocês se lembram da topologia, né? Como é que eu poderia fazer um amplificador não inversor com um ganho de 1000? Aqui é R2, R1, R2, né? A forma do ganho não sei se vocês se lembram, né? 1 mais R2 sobre R1. Então pode ser o ganho de 100 aqui, né? Que foi o ganho de 10, né? E aqui um ganho de 100. Né? E aí, como é que poderia fazer? Escolho aqui 99K e 1K. Né? 99K, né? E 1K. Né? 99K por 1K dá 99, mais 100. Então dá um ganho de 100. Então aqui eu consegui um ganho de 1000. Tá? Isso aqui dá um amplificador ECG quase completo. Tá? O que falta? Bom, em geral, hoje em dia pelo menos, quando você amplifica um ECG, um eletrocardiograma, ou um eletromiograma, ou um eletroencefalograma, em geral você digitaliza esses sinais por meio de um conversor analógico digital para transformar em dados. Né? Vamos supor que você digitalize com 1 kHz. Né? Vocês devem lembrar que para digitalizar um sinal, você tem que seguir o critério de Nyquist. Né? Se você digitaliza com 1 kHz, a máxima componente de frequência que tem que ter aqui no sinal é metade dessa frequência de amostragem, ou seja, 500 Hz. Então, é costume aqui você colocar um filtro passa-baixa, né? Passa-baixa, frequência de cortes, pelo menos em 500 Hz. Mas em geral a gente coloca bem menos do que isso. Por exemplo, se, uma frequência de corte de, por exemplo, 100 Hz, passa-baixa. Né?
Eu vou fazer aqui um esquema simplificado com passa baixa. Eu errei aqui, né, pessoal? Isso aqui na verdade é um passa baixa, é isso aqui, né? O passa alta, deixa eu corrigir aqui. Passa alta é aqui, desculpa, é assim. Tá? E o passa baixa seria como? Passa baixa seria assim. Tá? E aqui o tensão de saída. Tá? Aqui é um passa baixa bem vagabundo, né? Tá? Passa baixa, né? Primeira ordem, né? Aí se você quiser deixar uma intervenção de saída melhor, né? Aí você pode colocar aqui, por exemplo, um buffer, né? Um seguidor de tensão. Tá? Mas em geral, o que se faz aqui é um circuito Butterworth, né? Um filtro de Butterworth de segunda ordem, terceira ou quarta ordem, ok? E aí então seria esse aqui o esquema do eletrocardiograma, né? Um amplificador inicial com ganho 10, um filtro passa alta, um ganho adicional de 100 e um filtro passa baixa, para tirar o ruído, qualquer ruído acima de um certo valor. Tá? E isso aqui então é o nosso amplificador do eletrocardiograma. Pessoal, tem mais uma correção, um ponto que eu queria falar aqui, que é sobre esse filtro passa alta aqui. Tá? Esse filtro passa alta tem uma frequência de corte bem baixa, que pode ser 0.1 ou 0.01 ou 0.05, né, Hz. Tá? E o que acontece com esse filtro? Às vezes acontece, por exemplo, do eletrodo soltar um pouquinho, né? Aí a pessoa vai e coloca de volta, né? A enfermeira, né? Aperta de novo e dá o contato de novo. Aí, infelizmente, acontece o seguinte: quando isso acontece, essa tensão aqui na saída vai lá para cima, ela satura, né? Satura em mais 12 volts, por exemplo. Né? E aí, esse aqui é o circuito RC. Quando você liga de novo, né? O ECG vai caindo, né? Só que ele demora um tempo para chegar de novo aqui no zero, para retornar ao zero. E esse retorno ao zero, dependendo da frequência de corte, por exemplo, se for para 0.01, ele pode levar, sei lá, 30 segundos. Né? Isso é um pouco incômodo, você está lá na clínica, né? Aí você tem que esperar 30 segundos até o ECG voltar preguiçosamente até o zero, né? Não é muito conveniente. Então, às vezes é comum você fazer o seguinte: você colocar aqui um circuito de reset. Nada mais é do que uma chave ligada ao terra. Aí, se você apertar o circuito, né, apertar essa chave, você dá um curto nesse resistor e você descarrega rapidamente o capacitor. E quando ele abre, quando você abre de volta, então ele já está aqui de volta ao lugar onde está. Então é um circuito de reset. Alguns elétrons mais modernos, inclusive, eletrocardiógrafos, eles já têm um circuito que automaticamente dá o curto, né, usando um relé ou alguma coisa assim, dá um curto e abre. Né? Então toda vez que ele percebe que ele saturou, mas que foi corrigido aqui a falha de contato, né, ele dá um curto aqui e abre, e aí o sinal volta imediatamente para o zero. Tá? Então isso aqui seria um exemplo de um eletrocardiograma. Funcionaria, né? Se for bem feito, se tiver um bom layout. Tá? Então, em breve, nós vamos discutir um circuito prático, né? E vamos ver como implementar esse circuito aqui num eletrocardiograma realmente prático.